Alô nação tricolor, vamos para as notícias diárias do Santa Cruz. Mas antes de irmos para as notícias, se inscrevam no canal e ative o sininho para receber as notificações. Santa Cruz com alguns desfalques para o jogo de logo mais contra o Atlético da Bahia. O volante Daniel Pereira não foi relacionado por conta que está em transição e Anderson Ceará não foi relacionado por opção técnica. Fora isso, teremos o retorno de Jefferson Feijão e Ian Rodrigues, que estavam afastados por lesão. No dia de ontem, o Santa Cruz anunciou a contratação e a regularização de um lateral esquerdo, Marcos Carioca. Com isso, ele já vira opção para o técnico Ranielli Ribeiro. Fique agora com a entrevista coletiva do técnico Ranielli Ribeiro. É João Batista, do canal Santa Cruz PE Eterno Amor. Em relação ao último jogo contra o Fluminense, você vai fazer alguma mudança no time titular? Sim. Vão ter a volta dos dois laterais, né, no caso do Feijão, e a volta do Ian ou do Marcos, que foi contratado. Então, essas duas modificações já vão ser uma situação diferente daquilo que foi o jogo do último jogo da Copa do Nordeste. Oi, aqui. Professor, boa tarde. Queria que você comentasse da importância de uma vitória na Copa do Nordeste para duas equipes que, curiosamente, ainda não conquistaram. No caso do Santa Cruz, 2 empates e do Atlético, 2 derrotas. Para nós, é de suma importância para nível de tudo que se possa imaginar, né? Não só pela Copa do Nordeste, mas para quebrarmos novamente a sequência, não a sequência, mas o último resultado, principalmente dentro de casa. Mas esse jogo dentro de casa, ele, pelo que nós traçamos e direcionamos como objetivo, os jogos dentro de casa são primordiais para a conquista dos 3 pontos. E em cima da conquista dos 3 pontos desses jogos, nos credencia a classificação entre os 4. Tivemos essa perda desses 2 pontos quinta-feira para o Fluminense. Temos que credenciar esses 3 pontos contra o Atlético para ir buscar fora esses 2 pontos que ficaram, justamente pensando no processo de classificação. Então é de suma importância para tudo, e principalmente visando a classificação e também visando a volta de um bom ambiente, da quebra da pressão novamente, tudo isso que a gente precisa. Professor, você não pressiona mais assim? Sim. Oi. Ficou bom? Ranielli, eu queria que tu se aprofundasse um pouco mais nessa questão dos empates que Léo perguntou aqui, porque, por um lado, o time está invicto na temporada, mas, por outro, em 11 jogos empatou 7, aí tem aí as 4 vitórias. Qual é a sua posição quanto a isso? É aquele negócio, por um lado, o time está invicto, por outro, tem um excesso de empate. Como é que você avalia essa alta quantidade de empates em 2023? Cara, essa sequência de empates, ela não está sendo bem digerida por todos nós, né? Devido que a maioria deles nós tínhamos a condição de ganhar o jogo. O empate ele é comemorado numa situação como aquela do Vitória, onde o Vitória tinha feito o primeiro gol e no finalzinho nós conseguimos o empate. Então aquele empate ali é de se comemorar, mas os demais não. Os demais, eles nos deixam com um sentimento de frustração, devido que tínhamos toda a condição de vencermos todos eles. Então, falar que por causa dessa sequência também se há uma invencibilidade, concordo em parte, sabe? Porque assim, você pelo menos está pontuando, mas você poderia estar pontuando de uma forma mais contundente, né? O ganho de 3 pontos é uma diferença muito grande para o ganho de 1 ponto. Então, alguns empates desses, como bem falei, eles não são bem aceitos pela condição que nós tínhamos de vencer realmente os jogos. Mas também se tem essa questão de não ter perdido. Claro que a invencibilidade ela faz bem, ela vai fazer ainda mais bem se vier uma sequência de vitórias. Aí ela vai ser muito benéfica, essa invencibilidade. Mas uma continuidade a nível de resultados, principalmente dentro de casa, com o resultado de empate, o torcedor não suporta mais, nós também não desejamos mais isso, e estamos trabalhando e brigando muito para isso não acontecer mais. Professor, nessa segunda pergunta eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais do adversário, né? Obviamente você já deve ter feito todo um estudo, para além do que a tabela nos diz, que é um time que veio de 2 derrotas. Quais são as virtudes, o que é que você espera
desse time que vem para cá, que claro, vem jogar fora de casa, dentro do Arruda, mas está pressionado justamente pela necessidade do resultado positivo? O Atlético, eu comentava isso com os atletas, que eles, apesar das derrotas, de algumas derrotas, eles venderam muito caro essas derrotas. E foi mais vamos dizer assim, uma situação de busca muito intensa dos adversários para conquistar essas vitórias que conseguiram em cima deles. É uma equipe organizada, é uma equipe que marca diferente, né? Ela individualiza muito em alguns setores. E em cima desse tipo de marcação que nós estamos trabalhando nos últimos dias, sabe? Para fugir dessa marcação individualizada em alguns setores, que não é fácil, mas uma situação de um drible, uma situação de uma troca de passes acelerada, uma situação de uma dobra de linhas de passe em determinados setores, aí gera um desequilíbrio maior ainda para a marcação deles. Então, em cima desse propósito que nós também estamos nos preparando para enfrentar o Atlético, um time que tem essa marcação diferente, é um time que está numa situação, como você bem disse, complicada, né, com a sequência de não resultados positivos, e isso condiciona uma busca exagerada e um desequilíbrio pela busca da vitória. E cabe a nós aproveitarmos isso, aproveitar o ambiente, estar jogando dentro de casa, aproveitar essas condições que eu falei que eles estão vivenciando e tirar muito proveito dessas situações negativas. Raniel, depois da vitória contra o Salgueiro, você tinha se mostrado um pouco preocupado com a questão do curto espaço de tempo entre um jogo e outro, porque naquele momento vocês teriam o Fluminense na quarta-feira, já na sexta teriam o Ibis e aí amanhã o Atlético. O jogo de sexta foi adiado. Aí eu queria saber assim, de você a importância desse adiamento do jogo, como é que ficou a questão do tempo para trabalhar, se ajudou muito no seu planejamento. O adiamento da partida contra o Ibis, o adiamento da partida contra o Sport era o respiro que nós precisávamos, principalmente quem está com a sequência muito exagerada de jogos. Então, foi muito proveitosa essa última semana, devido não ter o jogo contra o Ibis, para recuperar. A gente só conseguiu recuperar os atletas, né? Nem treinar tanto se conseguiu, porque foi um processo lento e gradativo de recuperação, para chegarmos nesse jogo da terça-feira contra o Atlético com a energia necessária. Depois desse jogo contra o Atlético, sim, vai ter uma condição de um processo de treinamento, que eles entraram numa zona de destreinamento, que a fisiologia explica bem isso. Nós só jogamos e recuperamos e paramos de trabalhar algumas valências que são necessárias. Então essa segunda semana vai servir bem para isso, para nós trabalharmos algumas valências que a sequência de jogos não nos permite trabalhar, como força e velocidade principalmente, e em cima disso aproveitar, tirar o máximo de proveito possível para quando retomarmos contra o CRB na outra quarta-feira, chegarmos como deveremos chegar. Um time que tem ritmo de jogo, um time que conseguiu se recondicionar, né, em algumas valências, e chegar descansado para uma nova sequência pesada que vamos ter, devido que vai ser CRB, Retrô, Copa do Brasil, e aí vamos ter que ter essa condição de suportar novamente toda a jornada e toda a maratona de jogos. Então essas 2 semanas foram de suma importância para isso. Raniel, no último jogo, a gente viu aquele lance do Anderson Paulista. É um lance que não era para acontecer. O jogador não é para cair nessa do adversário. O que você conversou com o pessoal sobre esse lance e se vai acontecer em outras partidas? Não, acontecer em outras partidas, a tendência é que não aconteça, né? Devido que eu conversei bem com o Paulista sobre a situação, sobre a ação do adversário. Ele, apesar de ter sido provocado da forma como foi provocado, por representar a agremiação que ele representa, ele não pode cair nessas provocações, não pode cair na pilha do adversário, porque foi em cima da reação dele que o adversário teve proveito de toda a situação. Então, foi se conversado individualmente com o atleta, foi passado para a situação coletiva também, e eles já são sabedores disso, para que tenhamos cabeça fria. Nessas horas tem que ter cabeça fria, a experiência tem que prevalecer, engolir seco toda e qualquer provocação e tentar devolver aquele ato de provocação em ações positivas do jogo, ou seja, em tentar em busca do resultado e fazer os gols que se deve se fazer. E em cima daquilo, acho que é a maior
a melhor forma de se retribuir uma provocação que você levou. Esse foi o técnico Ranieri Ribeiro, falando um pouco do jogo de logo mais às 19h30 contra o Atlético da Bahia. Antes de ir, curtam, comentem, compartilhem e nos ajude a chegar nos 2.000 inscritos.